Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos então continuar, comentando os filmes que foram indicados ao Oscar dessa temporada. E agora com um filme asiático, Vidas Passadas. Eu sou um grande fã de filmes asiáticos, gosto muito do cinema chinês, do cinema de Hong Kong, de ação, gosto muito do cinema japonês, os filmes de Chambara, os filmes de samurais, gosto muito também do cinema japonês dos anos 90, mais potente, gosto muito também do cinema coreano, principalmente dos anos 2000 pra cá, com um dos melhores filmes assim que eu já assisti, principalmente a filmografia do Bong Joon-ho, deles eu indico tudo. E tem também as animações japonesas, o Estúdio Ghibli, enfim, os asiáticos são excelentes. E agora vamos falar de Vidas Passadas, que é um filme assim bem intimista, um filme modesto, mas também muito profundo. Me lembrou de outras produções como Amor à Flor da Pele, filme recente também, Blue Bayou. Eu não sei se vocês assistiram, não me lembro agora qual foi a temporada em que ele concorreu, mas ele chegou a ser mencionado ali entre um dos filmes que seria indicado ao Oscar também em uma das temporadas passadas. Filme bem marcante também, que dialoga um pouco com a temática de Vidas Passadas, que é sobre imigração. E Vidas Passadas, ele é aquele romance com um tom mais triste, mais contemplativo. Ele é um pouco sofisticado, tipo Amor à Flor da Pele, mas ele também é mais direto. E uma coisa que chama muito a atenção é a modernidade que esse filme traz. Em alguns romances atuais isso tem sido muito bem utilizado, sem esbarrar nos clichês. Mas, por exemplo, aqui vemos duas pessoas que se conheceram na infância, tiveram uma amizade, reiniciam um relacionamento à distância e usam a tecnologia para isso. E a gente se conecta nisso porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Os detalhes chamam muito a atenção. A fotografia, o ritmo do filme, as atuações são ótimas. Ele consegue te prender de uma maneira que você fica apreensivo, querendo chegar no final para saber qual vai ser o final. E aliás, a primeira cena desse filme é muito importante. Atente-se a isso. Uma história de amor perdido, de migração e como essas mudanças provocam reações na vida das pessoas. Tipo, a pessoa fica pensando se ela seria mais feliz se não tivesse mudado de país, se tivesse ficado na sua terra natal, ou se realmente foi um acerto tentar uma nova vida em outro lugar. Porque para muitas pessoas também respirar novos ares traz uma sensação assim de liberdade, e novas experiências trazem boas sensações. Mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas se arrependem das suas escolhas, principalmente uma escolha como essa, que é mudar de país. É um filme também inteligente, porque usa flashbacks e ajuda o espectador nessa transição de linha do tempo em que ele sugere. E vemos uma história nostálgica, assim, de duas pessoas, que se conhecem crianças, formam um laço e depois vemos a continuidade de suas vidas com eles adultos e agora separados. É uma história de amizade, de amor e de arrependimentos, por que não? Tem dois personagens, e eles seguem suas vidas, mas eles estão sempre ligados ao passado. O filme é sobre a Nora e um rapaz chamado Hae Sung, e os dois se conhecem pela primeira vez como colegas de classe lá na cidade natal deles, em Seul. E eles são muito próximos, a relação deles é muito legal. Nora, na época, era chamada de Na Yeon, e ela acaba gostando dele, se apaixona por ele e até brinca com sua mãe, dizendo que provavelmente iria se casar com ele. Pouco tempo depois a gente vê a separação deles, com ela já indo embora porque sua família estava mudando de país. Então o filme abre no presente e depois ele retrocede 24 anos, quando Nora era apenas uma criança e está prestes a migrar para o Canadá. E a gente vê essas duas crianças seguindo caminhos diferentes e depois se reconectando online vários anos depois, e aí já como adultos. E eles iniciam ali conversas através do Skype, algo muito recorrente nos dias atuais, chamadas de vídeo, e aí conseguem iniciar uma nova relação. Aqui ele é modesto, ele não é um filme de grande orçamento, com grandes locações, e nem precisa disso. É um filme mais sobre as pessoas mesmo, mais sobre o íntimo. E o que aparece no filme você aceita, você compra, porque parece que é uma história que você está acompanhando no dia a dia mesmo, uma história de cotidiano, uma história totalmente incrível, em casas comuns, por exemplo.
Eu acho que é por isso que esse filme vai se conectar com tanta gente, porque ele dialoga com o povão de cada país. Embora os personagens principais tenham grandes aspirações, né, uma escritora e um engenheiro, os atores mandam muito bem na parte emocional. Eles conseguem transparecer essa angústia, essa nostalgia, todos esses sentimentos em relação ao passado e em relação a essa distância que os fazem tentar reiniciar essa relação. Eles têm personalidades distintas e maneiras diferentes de viver a sua vida. Esse filme não conta uma história autobiográfica, mas é inspirado em acontecimentos que aconteceram na vida da diretora. E isso me chamou a atenção porque eu acho que ela vai levar como o melhor roteiro original. A própria diretora do filme nasceu em Seul e migrou-se com sua família para o Canadá quando tinha 12 anos, deixando para trás, segundo algumas pesquisas, o seu primeiro grande amor. Então, o filme é basicamente uma história da vida dela. É um filme criado para confrontar essas decisões, essas grandes escolhas, essas grandes atitudes que a gente toma ao longo da vida, que provocam grandes mudanças, né? E questionar se vale ou não a pena arriscar. Tem gente que arrisca, como a família da Nora, e no caso dela tentar ser dramaturga. E é um filme certeiro nessa questão, porque faz a gente pensar nas nossas decisões ao longo do filme. A gente meio que vive toda essa questão junto com a protagonista ao longo da história. E assim, por ser uma história autoral, né, um roteiro original, me chama muito a atenção como que essa diretora estreante conseguiu fazer isso de forma tão intimista, tão sentimental, poética às vezes. Ficou muito bom esse roteiro. E ele tem esse desenvolvimento mais lento, assim, mais introspectivo, mais contemplativo, reflexões. Ele não acelera, mas esse é o charme dele. E a história vai pouco a pouco se desenvolvendo e você acaba envolvido por ela. E falando de escolhas também, o filme fala, né, principalmente de escolhas que a gente não tem como evitar. Porque aqui vemos duas crianças que são separadas não por escolhas próprias, mas por escolhas de seus pais. E no futuro, o sentimento que fica preso ao passado é de querer tomar uma escolha de se reencontrar. E aí é um filme cheio de idas e vindas, né? Cada um vivendo sua vida, com outros focos, com outros projetos de vida. Um filme com surpresas, com muita emoção. Eu vou encerrar dizendo que a diretora começou bem. Começou o cinema com o pé direito. Trouxe um filme sentimental, um filme bem intimista, um filme para começar bem a sua carreira como diretora. Não é um dos melhores filmes assim que eu já vi, nem um dos melhores romances, mas é um bom filme com um roteiro autoral que é tocante. Tem um quê de autobiográfico, né? E ela conseguiu trazer uma história forte, uma história verdadeira, um roteiro bem interessante. Aliás, esse ano tem roteiros bem interessantes. Esse foi o nosso vídeo de hoje, continuando aqui os vídeos sobre os indicados ao Oscar dessa temporada. Se você já assistiu, deixa aí nos comentários. Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.